Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Agora, a gente sempre começa voltando no tempo, né? De onde tu é quando tu começou a jogar futebol, mano? Nasci e cresci em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Ah, cara, eu sou... Corintiano. É, né? ZL. ZL, é verdade. Atualizando, né, um pouco. Zona Leste de São Paulo, Itaquera. Sempre lembro que dos meus 4 anos, minha mãe me presenteou com uma bola enquanto ela estava estendendo roupas. 4 anos. E dali eu não vi mais nada. É, né? Era bola pra lá, bola pra cá. Descalço na rua. Famosa Rua Italina. Italina, Rua Italina, Itaquera. Né? E a gente começou... Era perto do terrão ali, não? Nada, eu cheguei a jogar no Corinthians, né? Na base. Na base. E lá, Itaquera, começamos jogando nos times amadores, né? Que não era a várzea de hoje. E a rapaziada falava, né? Puta, menino tem potencial, tem potencial. Aí nós éramos sócios do clube do Corinthians, né? Do Esporte Clube do Corinthians. A gente frequentava o ambiente do social do clube, né? Piscina, essas coisas que eram muito ativo. É isso. E eu fui um dia e perguntei lá na portaria quando que teria um teste. Eu tinha 12 anos e meio. E falaram, daqui 6 meses vai ter assim. Depois de 6 meses eu voltei lá. Fiz essa peneira lá no terrão. Gente pra caramba. Gente, eu vou te falar de nomes, mas serviu. Mesmo que eu fiquei 3 anos ali, dos 13 aos 16, mas eu não jogava. Em 3 anos eu joguei 10 jogos. Uhum. Mas tinha Silvinho, Hermes, Fabinho Fontes. Todos esses caras eram moleque. Todos eram 74, né? Igual eu, né? Todos com 50 também agora. O tempo passa, né? Ainda bem que passa, né? E esses 3 anos me serviram... Foi uma experiência maravilhosa de me enriquecer de valores e você treinar com profissionais, né? Com meninos que depois viraram profissionais de alto nível. E aprendi muito. E quando eu saí dali, aí eu fui pro Juventus da Moca. Né? E acaso, pela primeira vez na minha vida, depois que eu fui pro Juventus, nós viemos fazer as finais do Campeonato Brasileiro com o Juventus e Itaguaí. Não sei. Itaguaí, aqui no Rio. Sim, Itaguaí. E ontem eu passei lá perto. Então. Incrível. Incrível. Que é a caminho de Angra dos Reis e tal. Olha o que eu tô Passa lembrando. Filme, né? Cara, piada. Mas é isso aí. E fui pro Juventus, onde nós tivemos essas finais do Brasileiro em Itaguaí. Né? Saímos pro Vasco. O Vasco tinha um timaço, Ian, Gian, aqueles rapaziadinha lá. Sim. E depois voltamos para São Paulo. E depois a gente disputou uma Copa. Sempre lateral, não? Sempre lateral. No Brasil, sempre lateral. Sempre, tá? desde moleque. Desde moleque. Na várzea, eu era ponta esquerda. E como em times, né, profissionais, onde a gente treinou, onde a gente jogou, era lateral. Lateral esquerda, ele já definiu desde cedo. Já. Mas eu tive sempre muita facilidade, por fato de ter jogado como ponta esquerda, de ver o gol, que é no modo que a gente fala lá fora. Ver o gol, eu vejo o gol. Então a gente fazia muito gol. É isso. Lateral mesmo artilheiro, como né? lateral, indo pra frente um pouquinho, na Copa João Avelange, aquela famosa do São Caetano. Que é de onde eu já... César, eu já vou pra lá. É isso. Eu fiz 22 gols naquela temporada como lateral direito. Caraca! 22 gols. 22 gols hoje, pra gente ter uma ideia, assim. O Yuri fez 15 ano passado? Marca de centroavante. De clube grande, tá? E se ele continuar perdendo os gols que eu vi aí contra o Velo Clube, velho, não vai chegar nem nos 15, hein? Caraca, 22 gols na temporada lateral. 22 gols na temporada lateral. Caramba, como é que mudou, né, o futebol? Não, assim, completamente. Como é que piorou, né? Como é que piorou? Mudou pra pior, né? E é engraçado. Ainda bem. Mas como é que você para no São Caetano, cara? Porque o São Caetano, quando você vai pra lá, tá na A2 do Paulista, não é isso? Quando eu chego no São Caetano? Não, quando eu chego no São Caetano na série A3 do Campeonato Paulista. Caraca, olha só, A3, mano. Um projeto maravilhoso, muito bem estudado, muito bem projetado, muito bem executado, tá? Naquele período, onde a gente ganhou a série A3 do Campeonato Paulista. Não, eu não joguei.
a Série A3 do Campeonato Não, Paulista. né? Joguei, não subimos. Aí eu fui emprestado pro União Barbarense, que tava fazendo um time. rolê, cara. Um time pra subir pra Série A1 Do Paulista. do Paulista. E eu joguei só 5 jogos. Depois eu tive um probleminha pessoal meu, que eu fiquei num resort fechado 2 anos, né? Pra regularizar minha situação judicial, né? Aham. E eu fiquei 2 anos parado. Caramba, olha 2 só. anos parado. Isso com quantos anos? Eu tava com... Quando eu fui pra lá, eu tava com 20... Quase 20 anos. Eu tive um problema judicial. Mas de quê? De clube? Não. Ah, vocês não sabiam dessa? Não. Ah, mano. Vocês não sabiam dessa. Ah, crescendo e nascendo Ah, na periferia de São Paulo, a gente tinha relacionamentos com a vida do mundo mesmo. A gente nunca teve problema com ninguém. Teve uma situação onde, no Juventus da Javari, quando eu jogava, eu virei profissional, 16 para 17 anos. E naquela época o Juventus tinha um bom time. Tinha o Anderson Lima, o Nenê, Sérgio Soares, Luizão, tá? E eles estavam ganhando a Série A2 do Campeonato Paulista com o treinador Brida. E jogando com os Júniors... Não, depois eu fui para os Júniors, mas isso foi antes do Campeonato Brasileiro. Wagner e Nenê foram convocados para a seleção sub-20 brasileira, ok? Para jogar o Mundial na Austrália. Qual Wagner que é esse? O Wagner lateral esquerdo, que depois foi pro Palmeiras, Flamengo. Sei, Ok? sei. Que era de Guaianazes. Aí o que aconteceu? O treinador dos Júnior, eu subi. E naquela semana, o time dos Júnior fez um treino contra o profissional. E o time dos Júnior do Juventus ganhou de 2-0 o time profissional. E eu fiz os 2 gols jogando de lateral. Abriu o olho. Na outra semana, o treinador Brida me levou pro time de cima. Do juvenil. Pulou os juniores e foi em 2 profissional. semanas. Ok. Começo a treinar, me profissionalizam. Comecei a treinar com eles. O lateral jogou mal. Mesmo jogando na Série A2, o time bem, ele jogou mal. Fiquei no banco. No outro jogo, ele pôs eu pra jogar. Juvenil, Júnior, treino profissional, joguei. Tá? Jogamos. Nesse período de um mês e meio, acabou o Mundial na Austrália, que o Brasil foi campeão. Então, o Nenê voltou, o Wagner voltaram. E automaticamente, colocaram o Nenê, que era um zagueiro canhoto, que também jogava como lateral, e o Wagner. O Wagner foram os 2 profissionais, só que um deles voltaram pro Júnior, não lembro quem. E eu voltei pro Juvenil. Só que aí venderam o Wagner, venderam tudo e eu subi. De novo. Subi de novo. Só que o São Caetano já tá misturando. O Juventus. E o Juventus ganhou aquela Série A2. E tinha um prêmio. E eu jogava, mesmo assim, nós não ganhávamos dinheiro. Mesmo, não tinha essa condição que tem hoje de contratos de Júnior. Não, nada parecido. Jogar uns R$300 ali. Ajuda de custo, né? Nossa, 150. R$150. 150. Caraca. E tinha o prêmio do acesso à Série A1, tá? E me deixei levar, errei, porque eu não precisava fazer nada de errado para... E não justifica o meu erro, tá? Não justifica. Eu despejado 4 vezes, não tinha uma ótima condição, mas tinham valores que meus pais tinham me dado. E saindo pra rua, jogando em time de várzeas, conhecendo a vida do mundão que é, me deixei levar e entrei nesse mecanismo que foi organizar esse assalto. Que eles roubaram o time. Eles roubaram o diretor, Robertão. Assaltaram? Assaltaram. E você fez parte dessa parada? Eu fiz parte dessa parada. Caraca, tá? E depois descobriram, porque uma outra pessoa que tava ali, né, abriu a boca mesmo, cantou. E depois eu tive esse problema judiciário. E como é que foi, assim? Tu tava com uma galera que era da tua quebrada, era estilo isso? Sim. Era isso. Porque era onde a gente, né, morava ali em Itaquera. Né, a gente era pra você, pô, César? Não foi tanto isso, não. Eu que sabia, tá? Eu que sabia. E depois não tive
o máximo de uma assessoria de advogados que pudessem, né, diante de um erro, demonstrar com a gravidade, e só pioraram isso. Tu cresceu o olho ali no dinheiro que entrou eu cara, não tinha necessidade disso. Não tinha necessidade disso. Não tinha. Foi um erro que eu cometi, que pensando hoje, não justifica, mas que me ajudou. Me ajudou para entender que a vida... Eu já era assim, eu só me deixei levar. Foi uma defaança que eu tive que me prejudicou muito, a minha família, mas que fez eu crescer pra caraca. Pô, eu não sabia dessa história, cara. Demorou quanto tempo até eles descobrirem do assalto para a descoberta? Demorou Caraca, pouco, foi o jogador que assaltou. Demorou pouco. Demorou. Não foi eu que assaltei. Fui qualificado como mentor intelectual de uma... entendeu? Tá. E tive esse problema. Assumi as minhas responsabilidades. Eu era uma promessa do futebol. E tu achou ele... Acabou. Acabou. Aí, fiquei alguns dias num DEIC em São Paulo. Cara, chegou a ser preso, Saí, respondi o processo. Mas quando eu respondi o processo, depois eu fui pra Catanduva. Quando eu tava respondendo esse processo, eu fui pra Catanduva, Série A2 do Campeonato Paulista, e eu me queimei geral. Normal. Então eu tinha que esperar. O cara que organizou o assalto tá aí. Tal. Mas eu conhecia a minha índole, muitas pessoas me conheciam, tanto que eu não era, né? Mas me deixei levar. Por que você acha? Porque pelas dificuldades que eu sabia que eu ainda tinha, mas eu teria conseguido muito mais, igual eu consegui, trabalhando com futebol. Me deixei levar. Eu não tinha necessidade disso. Mas algo em casa, assim, que você tinha na cabeça, tem que ajudar, a questão de dar uma condição de comprar uma casa pra minha mãe, não justifica. Não tenho que matar ninguém, não tenho que roubar ninguém. Pegar o que é meu pra dar uma condição. Tenho que trabalhar, lutar, merecer, mérito, ok? E eu me deixei levar, foi isso. Foi isso, mas não justifica. Tá? Aí aconteceu isso. Você tinha quantos anos? Eu já era maior de idade. Por isso você foi pro DEIC, né? Isso. Senão você ia pra FEBEM. Pra FEBEM. Aí... E tu lembra o que tu viu nessa... prisão deve ser um negócio. Acabei. Cara, eu sempre tive uma personalidade muito forte, tá? E você saber conhecer e ser respeitado em certos ambientes, tá? E viver muito esses ambientes, um bairro. Então você tem respeito, conhecimento, só que quando você entra em um mecanismo desses, aí você vale o que você faz, não é o que você fez, tá? Então, independente desses relacionamentos que eu tinha fora do campo, que eu tenho até hoje, porque é a verdade. Porque você cresce numa quebrada, cara, tem a galera que desvia o caminho, mas você tem que fazer valer o que você é. Então, o que você é, você vai naquele período, né, que você vai estar naquela condição, dali pra frente, né? Dali pra frente, tá? E aí saí, na primeira vez, e depois, devagarzinho, não tinha a lei do passe ainda, tá? Então, o Juventus tinha a possibilidade de bloquear o meu passe e eu não poderia jogar mais. Então, por uma margem, por um erro deles, de não comunicar a Federação Paulista, liberaram o meu passe. E tu acha assim, você tá contando uma história pra gente, aí o cara tá vendo, vai falar, porra, mas o cara assaltou, não sei o quê. Mas você tá contando uma história pra gente de uma criação na periferia, que você tava ali iniciando a carreira, ganhava, você falou, R$150 por mês, e queria dar uma casa pra sua mãe e tudo mais. Tu acha que, cara, essa linha de você dividir, por exemplo, uma das chances de ascensão social da galera quebrada é o futebol. Né? Você acha que essa linha é muito tênue, assim, se a galera que não consegue, de repente cai pro outro lado, Correto, porque... É uma tábua de salvação mesmo, o futebol? Pô, olha aí, não tem outra opção, porque também ninguém se empenha a estudar, a trabalhar, entendeu? Porque eu estudei... Pouco. Não pouco, mas nunca me dediquei da maneira que eu podia. Tá? E a minha vida era o futebol. Tá? E mesmo assim, tendo essa condição, errei. Imagina quem não tem. Não é justificar nada, que tá errado, acabou, ponto. Só que tem que entender que tem consequências. E as consequências, às vezes, não é a altura da tua capacidade psicológica de gestão, de suportar o processo. Aí acabou.
Então não é pra todo mundo, não. Tu chegou a achar assim, minha carreira acabou, eu vou... Pensei, só que... E tu acha que se tivesse acabado, tu poderia ter ido pro outro lado, assim? Não, que eu não servia nem pra aquilo, cara. Não, né? Não era nem... Não, a gente tá brincando, mas no momento eu pensei que teria acabado a minha carreira. Aí depois fui fazer testes em times de Série A2, tá? Voltou, né? Fui jogar no Paraná, Arapongas. Caraca. Campeonato Paranaense. Isso depois de quanto tempo parado? Depois de um... Um ano, 2? Isso, nem isso. Menos. Depois eu fui pra Catanduvense, que era a Série A2 do Campeonato Paulista, tá? E com muitas dificuldades e tal. Volto pra São Paulo e tem essa oportunidade de fazer um teste no São Caetano. Tá? No São Caetano, que estava formando aquela estrutura que daqui a pouco a gente vai chegar ao ponto. Tô aqui numa matéria da revista Placar. Correto. Matéria... Você até na Playboy. É, né? Quem entrevistou? Era o André Rizek, né? Não lembro. A gente trabalhou na parte de entrevistas. Acho que foi um pouco depois. Do Carandiru pra seleção. Foi. A história do lateral César E nas não era páginas da Carandiru, Placar. era a penitenciária do estado de São Paulo. Tem o erro aí. Tá vendo? Todo mundo erra, não é? Então, eu voltei e fui e fazer uma pessoa teria que me levar no campo do Fundação para fazer esse teste com o São Caetano. Mas eu não sabia que era com o time real do São Caetano que estava sendo formado para a Série A3 do Campeonato Paulista. Não sabia. Que no futuro bateria Campeonato Brasileiro. Isso. É. E eu peguei o trem, fui de Itaquera, fui pro Brás, peguei o trem, fui pra São Caetano, desci e fui sozinho. É. Chego lá, tem o Luiz Pereira, um grande zagueirão, né? Luiz Pereira e a diretoria do São Caetano ali. Porque naquele momento seria um treino com o time que eles estavam montando. Ademar, Dininho o e time companhia, classe, Serginho. ok? E eu chego ali, e eu com a chuteira tal, eu falo, eu ia fazer... Aí o Luiz Pereira pegou e falou pra mim, se você tá aqui é porque alguém te mandou aqui. Se troca lá e pôs eu pra jogar. Põe eu pra fazer esse teste, eu treino 10 minutos e me tiram do treino. Aí eu pensei, os caras viram que sou eu, que errei lá atrás e me queimaram. É, isso que Aí eu correndo, eu lembro tudo assim. Mas só pra contar, que eu tô olhando aqui, aí tá dizendo mais ou menos como foi a situação, né? Teve uma situação de um carro, é isso que você... Foi. O carro que comprou com dinheiro. Era uma maleta de 100 mil dólares naquela época. 100 mil dólares. Aí pegaram... Tu comprou um cadete, é isso? Eu comprei. Cadete era um carrão, né? Eu tava comprando casa, carro, tava comprando tudo, né? Porque naquela época era muita grana. Muita grana. Muita grana. Muita, mas de verdade. E aí, como é que chegou assim, foi o César que fez essa parada? Chegou porque uma das pessoas que estavam... Isso eu nunca falei, a primeira vez. Olha aí. Uma das pessoas que estavam envolvidas tinha uma pessoa ligada a ele que emprestou a arma pra ele. Eu nunca falei isso na minha vida, é a primeira vez que não teve essa oportunidade que nós tivemos e erramos, que não é uma oportunidade errada, não que seja uma oportunidade de crescimento, de evolução. Viu o que nós tínhamos feito e dentro, conhecendo policiais, organizou para que tirassem o dinheiro nosso e depois colocassem nós para dentro. Entendeu? Então tentaram ainda extorquir ele. Não tentaram, não. Conseguiram extorquir? Aí eu fui Cara, como é que é? Como era. Loucura. Como é. Não mudou nada. Policiais souberam, se vocês não deram a grana O cara aqui... deu a fita pros caras e os caras vieram. Na época, sequestraram o meu irmão, que tinha um conhecimento de toda a situação. Caraca. Pegaram a grana e depois vieram e pegaram eu. Entendeu? Ainda pegaram a grana antes. E quando chegaram até você, cara? Quando chegaram até você, eu já sabia. Cara... Eu já sabia do erro que eu tinha cometido. Onde é que você tava? Eu estava na Rua Italina, dentro de uma... Tá que era. Dentro de uma sorveteria, se eu não me engano.
encontrou esse carro para trás, eu já olhei, e era um cara conhecido lá da região. Então, mais Policial. 1 é 2, escrivão. Um escrivão. Chegou aquele ali. Ele chegou, desceram, eu vi, eu já entendi tudo, né? Você sabia. E foi assim que aconteceu. Aí foi onde eu fui pro DEIC, fiquei 7 dias, saí. Depois teve aquele percurso de voltar, de ir pra Catanduvense, Arapongas e tal. Volto pra São Paulo, teste no São Caetano. Sim. Vou, me tiram 10 minutos de Só trem. uma pergunta, você ficou... Porque na minha cabeça, cara, 7 dias no... Menos, mais ou menos. Deve ser um negócio assim... Mais ou menos. Mais ou menos. Eu te batia medo, assim... Nada. Não. No medo, não. Mas do tipo Mas assim... a decepção de ter traído e colocado a minha família naquela condição. Ah, tá. Tá? Isso sim. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!